Ei, meu irmão, minha irmã, muito me alegra poder chegar até sua casa e partilhar com você a leitura orante deste 10º domingo do tempo comum, do Evangelho, deste 10º domingo do tempo comum. E a palavra a ser proclamada neste dia em todas as igrejas católicas do mundo é o capítulo 3 de Marcos, Marcos 3, versículos 20 a 35. Vou lá. Se quiser acompanhar, tenha em mãos a sua Bíblia, Marcos 3, 20 e 35. Jesus voltou para casa e de novo uma multidão se apinhou, de tal modo que eles não podiam se alimentar. E quando os seus tomaram conhecimento disso, saíram para detê-lo, porque diziam: enlouqueceu. E os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: está possuído por Beelzebu, e também é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Chamando-os para junto de si, falou-lhes por parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não poderá subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não poderá se manter. Ora, se Satanás se atira contra si próprio e se divide, não poderá subsistir, mas acabará. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus pertences, se primeiro não amarrar o homem forte. Só então poderá roubar sua casa. Na verdade, eu vos digo, tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados de todas as blasfêmias que tiverem proferido. Aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, jamais será perdoado. É culpado de pecado eterno. Isso porque eles diziam: ele está possuído do espírito impuro. Chegaram então sua mãe e seus irmãos, e ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada em torno a ele. Disseram-lhe: eis que teus irmãos e tuas irmãs, tua mãe, estão lá fora e te procuram. Ele perguntou: quem é minha mãe e meus irmãos? E repassando com o olhar os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis a minha mãe e os meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, irmã e mãe. Esta é a palavra para esse 10º domingo do tempo comum. Querido irmão, querida irmã, temos aqui uma série de cenas para poucos minutos. É sempre um pouco difícil explicar. Vamos tentar. Nos primeiros versículos, Jesus voltou para casa, uma multidão se apinhou em torno a ele, e os seus, tomando conhecimento, saíram para detê-lo. Diziam: enlouqueceu. Quem são estes seus? São os familiares que desde Nazaré partem, aqueles apresentados como irmãos, irmão, irmã e mãe. Diziam: enlouqueceu. Mas enlouqueceu por quê? O que há para considerá-lo alguém
numa condição de desequilíbrio psíquico. É que antes Jesus perdoara os pecados a um paralítico. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? E ele fala de pronunciar pecado, e ele pronuncia o perdão dos pecados, e ainda o paralítico caminha. Mas assumiu prerrogativas de Deus. Pensa que é Deus? Depois ele se sentou com Levi, publicano, pecador contumaz. Comunhão de mesa é comunhão de vida. Se ele se apresenta com a autoridade de quem vem de Deus, por que é que se põe ao lado dos piores pecadores que se conhece? Este está louco. Aí as espigas arrancadas. E era um dia de sábado, para piorar tudo. Arrancar as espigas em um dia de sábado que estava expressamente proibido pela lei sagrada de então. Ele se contrapunha até um dos livros mais sagrados da lei, que era o Levítico. Depois, novamente em dia de sábado, cura um homem com a mão atrofiada. Era proibido. Na religiosidade da época, muito rigorosa e severa, que alguém se pusesse a coisas desta natureza num dia de sábado. Este está fora de si. Este perdeu a capacidade da sensatez. Foram os familiares buscá-lo. Enquanto iam, eis que então surgiu outro tema e outra cena. Os escribas que vinham de Jerusalém, bem mais longe, de Jerusalém foram até Cafarnaum, 100 e tantos quilômetros, para questioná-lo. Está possuído de Beelzebu. Beelzebu era considerado, é um deus do quadro da religiosidade dos filisteus. Era chamado Deus das moscas, que depois os judeus daí deformaram tudo aquilo para usar um tom desprezível, e era o chefe dos demônios. Tinha Beelzebu, o titular dos demônios. Depois havia outros demônios, numa classificação menor, que causavam... Eram agentes da maldade, que tornavam más as pessoas. Mais abaixo havia outros demônios, adversários de Deus, agentes do mal, que causavam doenças às pessoas. Tudo isso, Beelzebu. Estavam sob o comando de Beelzebu. E Jesus, quando curava, para aquele tempo, assim se entendia, tinha vencido o demônio que causava a doença. No caso do pecador Levi, Mateus, que publicano, era dos piores pecadores na classificação da época, agora tornou-se amigo de Jesus. Isto significa deixar a sua vida anterior de pecado. Venceu um demônio ainda maior. E então, diziam, é por força da autoridade suprema dos demônios que ele faz isso. O que Jesus contrapõe? Mas se o demônio é adversário do demônio, então ele não subsiste, não é preciso combatê-lo, ele se destrói. Mas o que interessa mais? Em verdade vos digo, o que interessa mais para nós hoje? Tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados, as blasfêmias, todas. Mas contra o Espírito Santo jamais será perdoado. Então, existe algum pecado que Deus não perdoa? Olhem, perdoar na tradição dos evangelhos não tem o mesmo sentido que aquele sentido usual no nosso mundo ocidental, isto é, alguém que renuncia à punição a que tinha direito, ou a que seria justo infligir,
não é renunciar a uma pena ou desfazer uma pena que com justeza pudesse ser prevalecente. Perdoar, no sentido originário do termo bíblico, é superar tudo o que há de mal na pessoa. E enquanto não se confiar na força do Espírito de Deus, acontece o quê? Não que Deus não perdoa, mas que a pessoa não optou por ser liberta. Enquanto não se deixar perdoar, não recebe o perdão. Mas não significa que há uma classe de pecados e de pessoas que jamais serão perdoadas por Deus. Não existe isso. Deus oferece o perdão a todos, mas quem quiser rejeitá-lo vai ter a vida presente e futura como alguém que optou ficar distante dele. Mas não é que Deus decidiu que uns serão perdoados, não serão punidos, e outros serão punidos. Perdão na tradição bíblica é, estou a repetir, libertar da pessoa, tirar a pessoa de tudo o que nela a afasta de Deus. E neste caso, enquanto não quiser receber o perdão, vai ficar sem ele. Mas nunca nos atrevamos a pensar que Deus deixa sem perdão quem deseja ser perdoado. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Então, meu irmão, minha irmã, queiramos passar agora a segunda parte da nossa leitura orante deste 10º domingo do tempo comum, Marcos 3, 20 a 35. Primeiro passo, sempre. Composição do próprio lugar interior. Aquietar a interioridade. Até aquelas formas de meditação, meditações orientais, das filosofias orientais, muito dadas à meditação, sempre compõem a própria interioridade para poder meditar. Mas concentram-se sobre si. Aqui nós queremos nos concentrar na palavra. Feche os olhos, por favor. Ponha-se numa posição que favoreça o recolhimento, o silêncio. Agora é importante. Tente sentir o ar que, pelas suas narinas e demais vias aéreas, chega aos pulmões. Tente sentir os pulmões inflados. É uma operação física, não estamos orando ainda. Estando disciplinando o corpo para orar. Tente sentir, sim, sinta os seus braços, sem tocar neles, concentre-se. Seus braços, suas mãos, os seus pés, o direito primeiro, o esquerdo. Concentrado, concentrada, tente ouvir o coração, o seu coração, nas suas pulsões, nos seus movimentos, como se estivesse a distribuir com plena gratuidade a vida ao corpo.
Ele precisa do corpo e o corpo precisa dele, numa unidade de fundo maravilhosamente inseparável. Sinta o seu coração a bater. Agora, desde a experiência física, passemos para aquela espiritual. Desde o fundo, mais profundo de nós mesmos, peçamos que o Espírito de Deus, força, vida, graça, encanto de Deus, impregne a nossa inteligência, nossos pensamentos, nossa capacidade de amar. E desde aquela nossa interioridade mais profunda, vamos pedir que o Espírito de Deus venha participar dessa nossa oração e inspirá-la. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles a chama do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito. Tudo será criado novamente. Renovareis a face da terra, as mentes dos discípulos e os corações dos que seguem Jesus. E agora vamos àquelas cenas há pouco lidas e rapidamente explicadas. Vamos imaginar Jesus retornando para casa, lá em Cafarnaum. É uma cidade de uns 800 a 1000 habitantes, não mais que isso. Casas pequenas, muitas casas pequenas, e ele entra em uma delas. Por fora, a aglomeração se verifica. Querem falar, querem ouvir, querem contemplar tudo o que se apresenta como novo e como esperançoso. Querem maravilhar-se, afinal, nada de tudo o que esperavam se realizara de maneira tão surpreendente e tão renovadora e tão impressionante. Mas muitos querem admirar o espetáculo apenas. Há outros que também chegam, vamos tentar contemplar outros que chegam à casa de Jerusalém, doutos, inteligentes. Quem sabe trazem livros e escritos e argumentos. É bem possível que tenham consigo também algum documento dos chefes supremos a respeito dele. Podemos vê-los comentar com sarcasmo sobre Jesus, difamando-o até a dizer: isso que ele faz procede de uma força maligna. Isto que ele faz nasce de um espírito desequilibrado. Não observa as leis do templo e as leis do Pentateuco e as leis dos profetas. E as palavras dos profetas e as disciplinas e as regras religiosas, como pode vir de Deus? É inimigo e adversário de Deus quem não observa todos os mandamentos e agora com prodígios. Afinal, também o demônio é capaz de fazer coisas extraordinárias. Continuam a dizer para aqueles que estão lá, esses adversários que vêm de Jerusalém, que se cuidem, que não sigam aquele impostor, falso Messias. Há muita raiva naqueles inimigos de Jesus. E enfatizam, procede do demônio tudo isso. Chegam, vamos ler um pouco mais, vamos retomar, criando imagens.
Chega a mãe de Jesus com outros irmãos e irmãs. Desde logo, naquele tempo, primo, cunhado, parente, amigo, todos eram considerados irmãos ou irmãs. O conceito de família era bem mais alargado do que hoje. Era um grupo, um clã familiar. Jesus não tem desapreço pela sua mãe. Mãe ao povo de Israel, é esta a referência. E estão querendo dizer, vieram buscar, querem te levar, as loucuras que fazes não se explicam. Até na sua família o Senhor encontrou incompreensões. Não o difamam, não o hostilizam, mas não vislumbram normalidade em tamanha bondade de Deus que Ele vem representar. E agora vamos nós nos situar lá. Talvez eu também queira dizer e seja tentado a dizer que os critérios de Jesus não são os mais lógicos. Ele propõe o perdão, mas os meus direitos parecem prevalecer. Ele propõe a compaixão, mas eu posso ser tentado a interpretar tudo com méritos e prêmios. E estou lá a discordar, quem sabe. Talvez eu gostaria de uma doutrina que beneficiasse as lógicas que favorecem os critérios dos fortes. É bem possível que eu esteja profundamente impregnado de motivações que não sejam aquelas de Deus, que é compassivo e misericordioso. Ou talvez eu sinta inquietação e até raiva por Deus ter agraciado pessoas e eu não me sinta por Ele agraciado e não perceba que Ele me ama. E comece a fazer opção por outras divindades ou por outras verdades, parecendo-me com os escribas e os fariseus. Mas agora o Senhor olha para mim, eu estou lá naquelas multidões. Ele sabe dos meus limites e das minhas misérias. Talvez eu tenha dito que é o seu poder e a sua bondade tem uma outra fonte. Ou talvez eu não o tenha desejado e tenha preferido outras verdades e outras forças e outros fascínios, poder, dinheiro, fama, ou então tenha me deixado envenenar por meus rancores e não consigo olhar com bondade para aqueles a quem Ele é bom. Então Ele quer me falar, não para me condenar, é para eu ouvi-lo. Se eu não consigo querer bem, o que Ele me diria? Se eu estou marcado por invejas que não superei, Ele me olha, acaso quer me condenar? Ou quer me convidar a participar do seu caminho e sua palavra me transforma? É hora de eu ouvi-lo. Não preciso lhe falar nada, apenas que palavras me diria Ele, pois Ele sabe que apesar dos meus limites e pecados, Ele sabe, eu quero acolhê-lo. Eu não quero ser um escriba, alguém falso. Fala, Senhor. Fala-me. Quero ouvir.
é hora silêncio para deixá-lo falar.